Olá, meus queridos. Boa noite para todos vocês. Hoje nós estamos aqui para finalizar o nosso ano com a nossa semana 4 do PEC 7. Então, vou pedir para vocês para acompanharem aí no material que vocês têm. Hoje nós vamos falar de um tipo específico de reação orgânica, que são as reações de ozonólise. Então, lise, gente, significa quebra. Ozonólise é a quebra pelo ozônio, ok? Então, nós vamos dar aqui, olhar o conteúdo que a gente tem hoje na nossa aula. Vamos junto comigo aqui, para a gente poder aprender direitinho. Então, olha só. Ozonólise das ligninas, organosolve e craft-eucalipto. É a cinética nos meios ácido e base. Milhões de toneladas de polpa de celulose craft são produzidas anualmente no Brasil. Essa polpa resulta do cozimento prolongado de cavacos de madeira com sulfeto de sódio e hidróxido de sódio a 160 graus e contém restos de lignina e outros produtos de reação que lhe dão uma tonalidade amarronzada. Por isso, ela não pode ser utilizada imediatamente na produção de papéis mais nobres, de maior alvura, quer dizer, mais brancos. Para tanto, ela necessita passar por tratamentos químicos de branqueamento, que paulatinamente, quer dizer, devagarzinho, vão degradando a lignina residual e os outros produtos. Até a década passada, os agentes alvejantes eram constituídos fundamentalmente por cloro, hipoclorito e dióxido de cloro, os quais são muito eficientes, mas que, infelizmente, produzem efluentes com elevada carga de compostos orgânicos clorados, reconhecidamente tóxicos. A tendência mundial é substituir o cloro e derivados por compostos ecologicamente mais aceitáveis, o que vem ocorrendo. Ok? Então, usava-se muito cloro, só que esse cloro ele acabava indo para os rios. Isso polui demais da conta. Então, eles estão substituindo o cloro gradativamente. Atualmente, as pesquisas têm dado ênfase à busca de tecnologias alternativas de branqueamento de polpas de celulose. A introdução de novos alvejantes, oxigênio, peróxido de hidrogênio, ozônio, perácidos, chilanases, etc. O ozônio é provavelmente o mais importante e promissor substituto do dióxido de cloro no branqueamento de polpas de celulose. Em soluções aquosas, o elevado poder de oxidação do ozônio, frente a outros oxidantes, se manifesta no número de elétrons que ele capta por mol ao reduzir-se, como mostra a figura. Então, olha o que acontece aqui. O O3 é o ozônio, olha lá. Ele reage aqui com uma solução ácida, recebe elétrons e forma água. O dióxido de cloro, olha lá, reage com a solução ácida, recebe elétrons, forma água, mas forma também quem?
o cloreto, que é o poluidor, certo? O gás cloro recebe 2 elétrons, também forma o cloreto, e o hipoclorito também recebe 2 elétrons numa solução ácida, forma a água, mas também forma o cloreto. Olha só. Essa propriedade é extremamente importante do ponto de vista econômico e favorece o emprego do ozônio em sequências de branqueamento livres de cloros e derivados. Como consequência, quase uma dezena de plantas industriais começou a utilizar o ozônio em estágios de branqueamento até 1994, contra nenhuma em 1992, confirmando a excelente adaptação do ozônio nos processos. A molécula de ozônio pode ser representada como um híbrido de ressonância de 4 formas canônicas, vistas na figura 2. Então, olha lá, o ozônio é esse aqui. Ele tem uma dupla ligação entre 2 oxigênios e uma ligação dativa aqui, ou coordenada, né? Com o outro O, ok? Tá, então olha lá, ele está falando do híbrido, o positivo e o negativo podem trocar de lugar. Olha, isso é um híbrido de ressonância. O fato é que, quando você faz papel, quando você recicla papel, você sabe que você pega aquele papel que foi usado e você bate lá no liquidificador com outras coisas e forma uma polpa. Essa polpa que se forma é uma polpa marrom. É isso que ele está falando. Essa polpa marrom, ela não pode ser usada no papel branquinho. Então, para ela ser usada para fazer o papel branquinho, ela precisa passar pelo alvejante. E o alvejante, na maioria das vezes, ele tem o cloro. Se ele tiver cloro, no final você vai formar cloreto e vai acabar poluindo o ambiente. O melhor a ser utilizado é o ozônio, porque ele só forma água no final do processo, ele não forma o cloreto. E como que é esse processo? Olha só, a reação de ozonólise em si, ó. Nessa reação, que é catalisada pelo zinco metálico, então quer dizer, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. O cara vai colocar ali no meio um pedaço de zinco sólido, que é o zinco metálico. Então, ó, você tem um alceno, lembra que o alceno é o que tem a dupla? Ele vai reagir, então, na presença do zinco metálico, ó, ele reage com o ozônio está aqui, formando um produto instável. Ó. A cadeia ela se quebra no lugar da dupla ligação e um dos Os entra aí no meio. E esse carbono e esse carbono, que ficam com uma ligação a menos, eles se ligam aqui em outro O e em outro O. Estão vendo? Então, aí é que há a instabilidade, ó. Aí, o que acontece? Uma hidrólise. Hidrólise é a quebra pela água. Olha o zinco metálico aqui, olha. Então, essa substância aqui, a gente diz que é uma substância intermediária. Ela não é o final da sua reação. Ele vai reagir com a água, aí sim a cadeia vai quebrar ali no O, olha. Vai ficar CH3CH, olha aqui. CH3CH. E esse C que está ligado com H está ligado com o O também, só que a dupla volta para estabilizar o composto. Olha, quando você quebra aqui. Do outro lado, você tem CH3C, CH3, ó, CH3C, CH3. E o O que está para cima, vai voltar a dupla ligação para ele também. Então, forma-se um aldeído e uma cetona. Sempre na reação de ozonólise vai ocorrer a formação de um aldeído e uma cetona. E além disso, olha só, você prestou atenção que esse O aqui sumiu? Ó, ficou uma dupla com esse O, uma dupla com esse O. Olha, aqui como tinha H, virou aldeído. Aqui como não tinha H, era C e C virou cetona. E esse O aqui do meio vai se juntar com a água e vai formar quem? Ó, o peróxido de hidrogênio, que vulgarmente a gente conhece com o nome de água oxigenada. Ok? A reação de ozonólise é exatamente essa.
Você vai quebrar o composto onde apresenta a dupla ligação e vai formar um aldeído e uma acetona, juntamente com a água oxigenada. Vou te dar um exemplo aqui de exercício, ó. A reação de ozonólise dos alcenos produzirá moléculas de sempre, o que nós acabamos de falar? Cetonas ou aldeídos, sempre os dois. E as considerações finais, ó, chegamos ao término do estudo do nosso PET, vimos nessa semana as reações de ozonólise. Como o próprio nome indica, o agente oxidante utilizado para romper a dupla ligação do alceno é o ozônio, que é o O3. Quando a dupla ligação é quebrada, os carbonos passam a se ligar com os oxigênios do ozônio, produzindo o ozoneto, ou ozonídeo, que é instável e explosivo. O ozonídeo reage com a água na presença de um agente redutor, como o zinco, e originam aldeídos e cetonas. Esse é o resumo de tudo, tá bem? Então, olha só, a aula de hoje é muito simples, é só isso. Eu espero, aguardo o envio das atividades por vocês. Façam com calma, com cuidado. E eu quero me despedir, desejar a vocês um Natal abençoado, que as famílias de vocês se protejam, continuem felizes e que nós nos encontremos, que vocês sejam muito felizes, gente, muito mesmo. É o que eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês, tá? Um beijo grande. Se precisarem de mim, vocês sabem que tem uma amiga, podem me chamar a hora que for, tá? É uma pena a gente não poder se despedir pessoalmente, mas aqui tá valendo também. Beijo grande no coração de vocês, tá? E parabéns pelas atividades feitas durante esse ano. E no ano que vem a gente ainda se encontra em janeiro, né? Para o PET avaliativo, tá bom? Beijo grande.